E aí, pessoal? Espero que todo mundo aí esteja bem. Eu queria saber de uma coisinha de vocês. Alguém já ouviu falar de fazer tatuagens esculpindo a pele? Ou então de uma ave que na verdade é uma fruta? Bem, caso as respostas anteriores sejam não, vem comigo e com o meu grupo que agora a gente vai mostrar pra vocês tudo sobre esse pequeno cantinho do mundo com peculiaridades incríveis. A famosa Nova Zelândia. A colonização da Nova Zelândia começou séculos atrás com a migração dos Maori, um povo indígena que vivia no que é hoje a atual Polinésia. Eles migraram para as principais ilhas da Nova Zelândia principalmente por volta de 1320 e 1350, bastante tempo atrás. Porém, já existiam assentamentos deles lá em algumas costas. Os Maori viviam da caça das aves moa, que por volta dos anos 1500 se extinguiram por conta da caça excessiva. Por conta da falta de caça e a grande população, os Maori se juntaram em comunidades locais, começaram a disputar recursos e territórios dentre si. Nos séculos 17 e 18, ocorreram os primeiros contatos com os europeus, que estavam chegando por ali. Majoritariamente encontros com holandeses e ingleses, e a maioria desses encontros violentos. Pulando alguns pontos históricos, chegamos ao início do século XIX, quando a colonização europeia das ilhas ganha força. Os ingleses começam a ir morar nas ilhas e, inicialmente, a relação com os nativos foram pacíficas e com intercâmbio cultural. Porém, próximo da metade do século XIX, muitos conflitos começaram, muito por conta de propriedades, terras e etc. Esses conflitos se tornaram de uma proporção tão grande que em 1860 existiam mais soldados britânicos nas ilhas da Nova Zelândia do que colonos, além das grandes milícias de colonos que se formaram para pegar as terras dos nativos. Após o final dos conflitos, todas as terras foram confiscadas pelo governo britânico e um projeto de assimilação do povo maori aos colonos foi iniciado, ensinando inglês e regras de etiqueta europeias para os nativos. Isso durou até meados de 1980, quando comissões foram criadas para reparar injustiças e indenizar comunidades, dando início à história moderna e o chamado presente da ilha, que meu grupo vai falar agora. Idioma Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, existem 2 idiomas oficiais, além da língua de sinais. O inglês neozelandês, que é a língua mais falada por 98% da população, e o maori, falado por 4,1% da população, que é o idioma do povo nativo de lá, que também é ensinado nas escolas de educação básica. Entretanto, a curiosidade é que os dialetos maoris são reconhecidos como língua oficial em respeito à preservação cultural dos povos indígenas do país. Portanto, você sempre vai se deparar com alguns termos e palavras nesse idioma quando estiver visitando as ilhas. Há várias palavras e frases dialetais usadas no inglês neozelandês. Estes são, principalmente, termos informais que são mais comuns em fala casual. A palavra spud para potato, batata em português, agora comum em todo o mundo de língua inglesa, originou-se no inglês neozelandês. Existem hoje escolas e 2 canais de televisão de língua maori. Os únicos canais de televisão a nível nacional que têm a maior parte do seu conteúdo de horário nobre exibido em maori. Nos últimos anos, muitos lugares foram oficialmente nomeados em maori e inglês. O samoano é uma das línguas mais faladas na Nova Zelândia, 2,3%, seguido pelo francês, hindi, cantonês e mandarim, dialetos da língua chinesa. A língua neozelandesa de sinais é utilizada por cerca de 28 mil pessoas e tornou-se a segunda língua oficial do país em 2006. Geografia da Nova Zelândia. A Nova Zelândia é dividida entre 2 ilhas, Norte e Sul, sendo a Ilha Norte a mais habitada. A área total do país é de 629 mil km², com uma população de cerca de 5 milhões de habitantes. A densidade demográfica é de 16,5 habitantes por km². O PIB do país é de 201 bilhões de dólares da Nova Zelândia, e a capital da Nova Zelândia é Wellington. O clima da Nova Zelândia pode ser definido como temperado oceânico, onde a temperatura varia de 0 a 20 graus dependendo da região do país. O
relevo da Nova Zelândia apresenta altitudes que vão de 0 até os 3.700 metros do Monte Cook, que faz parte dos Alpes da Ilha do Sul. Na Ilha do Norte, destaca-se na paisagem uma grande elevação de origem vulcânica. É nessa região onde localiza-se o maior lago do país, o Lago Taupo, formado a partir de uma cratera vulcânica. Vegetação. Como já dito, a diversidade dessa região é bem única, e isso se deve ao isolamento do país, com algumas plantações que são mais visíveis que outras, como kiwi e um tipo de samambaia chamada Ciata delbata, sendo essa samambaia símbolo do país por ser uma planta encontrada somente no território neozelandês, mas de modo geral possui florestas com árvores grandes e penedes, mas com alguns traços de arbustos em alguns lugares. Hidrografia. A Nova Zelândia apresenta uma rede hidrográfica associada com o sistema de lagos das montanhas, sendo comum rios apresentarem interligação à montanha ou jusante com estes. A maior parte dos rios neozelandeses são de planalto, sendo portanto de difícil navegação, mas úteis para a geração de energia. A culinária da Nova Zelândia é muito diversificada. Ela tem alguns traços seus colonizadores e imigrantes. Seus habitantes, que também são chamados de kiwis, possuem uma gastronomia própria, que é tão importante quanto qualquer outro país do mundo. Lá, os frutos do mar são muito apreciados e compõem grande parte da fonte de proteínas alimentares da população, sendo alguns deles exclusivos da ilha. Os mexilhões de lábios verdes são uma dessas espécies. Servidos sem muito tempero, são uma boa opção de entrada. Os colonizadores levaram para lá o fish and chips, que é um prato de origem inglesa muito consumido no país. Ele consiste em peixe empanado com batata frita. Eles utilizam peixes que são encontrados na ilha, sendo eles o blue cod, que é uma espécie de bacalhau. Os imigrantes tailandeses levaram o frango ao curry, que é frango cozido com um molho picante. Os imigrantes possuem restaurantes espalhados por todo o país, o que ajuda a difundir sua cultura e sua história. Agora, um prato típico da ilha é o cordeiro de Canterbury, servido com molho de menta e vinagre. É um prato bem tradicional kiwi. Harmonize-o com bons vinhos que são produzidos na região de Auckland, que invasa rótulos muito apreciados na ilha e pelo mundo afora. Depois de tanta comida, vem a hora da sobremesa, que é uma especialidade do país, motivo de disputa com a Austrália, algo sobre a sua invenção. A pavlova é uma massa tipo suspiro, com uma calda de frutas cítricas ou doce. Porém, se você não apreciar a sobremesa, pode pedir um sorvete sem medo de errar, já que hoje em dia são os maiores consumidores de sorvete do mundo. Ultrapassaram os Estados Unidos e cada kiwi consome, em média por ano, mais de 30 litros de sorvete. Curiosidades sobre a Nova Zelândia. A Nova Zelândia é um país incrível, com muitas curiosidades interessantes. Vamos ver algumas delas. A Nova Zelândia tem menos de 5 milhões de habitantes, sendo que há mais ovelhas que pessoas vivendo no país. Apesar de ter quase o mesmo tamanho do Japão, a Nova Zelândia é um dos países menos populosos do mundo. O nome Nova Zelândia foi criado por cartógrafos holandeses em homenagem à província holandesa de Zeeland. Maoris chamam o país de Aotearoa, que significa Terra da Longa Nuvem Branca. A Nova Zelândia é um dos países com menores índices de corrupção e poluição do mundo. São praticamente inexistentes, e com a melhor estrutura para turismo. Cerca de um terço do país é protegido por parques nacionais. O lago mais cristalino do mundo se encontra na Nova Zelândia, o Lago Azul, com visibilidade de até 80 metros de profundidade. Os neerlandeses são popularmente chamados de kiwis. O nome se refere ao kiwi, um pássaro nativo símbolo nacional da Nova Zelândia, que infelizmente está em extinção. Não tem nada a ver com a fruta kiwi, que é original da China. A Nova Zelândia é o país com maior índice de medalhas per capita do mundo. O país é o primeiro a ver o sol nascer todos os dias. Nenhum ponto do país se localiza a mais de 128 km do mar. Os morcegos são os únicos mamíferos terrestres nativos do país. O restante foi levado à Nova Zelândia pelos maoris europeus. Diferente da sua vizinha Austrália, não há cobras naturalmente na Nova Zelândia. As trilogias O Hobbit e O Senhor dos Anéis foram gravadas na Nova Zelândia. A Vila dos Hobbits, assim como outros cenários dos filmes, se tornaram pontos turísticos. A Nova Zelândia foi o primeiro país a conceder o direito ao voto às mulheres, no ano de 1893. A Nova Zelândia é um dos países que possui 2 hinos nacionais. O país é a terra natal de muitas celebridades famosas, como as cantoras Rosé, do grupo Blackpink, e Lorde, os atores KJ Apa, Russell Crowe e Karl Urban, os cineastas Peter Jackson, Martin Campbell e Andrew Adamson. Olá pessoal, tudo bem?
Então, vamos falar sobre os costumes da Nova Zelândia, que são extremamente valorizados por seus habitantes, pois traduzem a diversidade desse país, né? E um desses costumes é cumprimentar-se tocando o nariz e testa um do outro. O povo maori se cumprimenta com um rongi, que consiste em duas pessoas encostarem os narizes e as testas. Eles acreditam que quando fazem isso, demonstram que conhecem as almas um do outro. Outro costume é o poiri, que é a cerimônia de boas-vindas. Durante esse costume da Nova Zelândia, os recém-chegados ouvem discursos, músicas tradicionais na língua nativa e depois cumprimentarão os anfitriões com o rongi, falado anteriormente. E temos o wakairo, que consiste em contar histórias por meio do entalhe. Esses belos objetos decorativos contam também histórias que explicam diversas tradições culturais e costumes da Nova Zelândia. Normalmente são produzidos armas, enfeites, utensílios, instrumentos musicais, painéis e até canoas. A seguir temos a arte da tatuagem, que se chama tamopo. Essas famosas tatuagens refletem de forma especial a identidade cultural do povo maori, retratam a chamada wakapapo, a ancestralidade da pessoa, que representa toda a sua história de vida. Segundo a tradição antiga, os desenhos de cada tatuagem mostram as habilidades de caça, sabedoria e posição social de cada um. Outro que é o Kwapawaka, este é o costume, que é um espetáculo que você deve assistir quando for visitar a Nova Zelândia, que se trata de uma performance em grupo com canções e impressionantes danças típicas maori. Também temos o Teo Maori, que é o idioma nativo, que é a língua materna e um dos costumes mais bem preservados da Nova Zelândia. A maioria dos neozelandenses está familiarizado com expressões e frases da língua. E é isso. Today, however, very, very pleasant reading. 73 up in the Midland area, 72 at Garden City, 70 reported by Dodge City Liberal, 72 by the good folks. Sobre a economia da Nova Zelândia, devido ao tamanho do país principalmente, sua economia não costuma aparecer em rankings absolutos ou importantes. Porém, isso não impediu que a qualidade de vida digna de primeiro mundo fosse alcançada. Com uma economia estável e próspera, com PIB de aproximadamente 198 bilhões de dólares e renda per capita de 40 mil dólares, parte importante da economia da Nova Zelândia é representada pelas exportações. O país é conhecido pela larga produção de carne e lã, sendo que nos últimos anos também vem se destacando pelas exportações de outros, como madeira, frutos do mar, kiwi e vinhos. A grande criação de ovinos e de leite foi possível em razão do clima temperado e investimentos por parte do governo na melhoria das terras e políticas de gerenciamento agrícola. A partir disso, vieram outras atividades, como a silvicultura, a horticultura, pesca, manufatura e criação de veados. Além desses produtos, o país é destaque em alguns setores de recursos, como ouro, carvão, areia, ferro, petróleo bruto e gás natural, que são utilizados tanto para uso doméstico quanto para as exportações. E na questão de importação, a Austrália, que é o vizinho mais próximo, é responsável por movimentar milhões de dólares todos os anos, já que representa cerca de 18% das importações da economia da Nova Zelândia, enquanto as exportações neozelandesas para os australianos é de em média 23%. Quando as empresas da Nova Zelândia não conseguem suprir o volume, como acontece com a indústria automobilística, o governo atua com importações de taxa zero, com suas características incentivadoras e organizadoras. Isso faz com que laços sejam fortalecidos com outras economias e direcionem seus recursos nas atividades que melhor produzem e que representam melhor retorno financeiro. A economia da Nova Zelândia se destaca por seu planejamento e estabilidade, sendo por esse e outros fatores que o país é visto como um dos melhores locais do mundo para se viver. Este então foi o nosso trabalho sobre a Nova Zelândia, que se mostra por ser um dos melhores países para se viver hoje em dia. Muito obrigado pela atenção e até mais.